E chegou a vez da gente falar sobre Roma. Deixa eu deixar o microfone mais pertinho da minha boca aqui, gente, para poder ter uma organização melhor aqui com vocês. Vamos falar sobre Roma. Roma antiga. Lembrando que é o nosso curso de intensivo, então a gente vai direto ao ponto, a gente vai no que realmente já foi cobrado e é cobrado no Enem. Foco aqui é o Enem, você pode estudar para outros vestibulares também, logicamente, mas a gente vai fazer questões até de outros vestibulares, a gente faz, né, sempre no final da aula, mas o maior foco é a preparação para o Enem, tá bom? Então é o seguinte, já vou ficar aqui, já vou avisar vocês que está aqui na descrição o PDF, e é isso, bora lá para o nosso curso de intensivo. É importante destacar, já saiu o cronograma das aulas que a gente vai ter do intensivo, tá? Eu sei que eu não deveria ficar falando isso, que fica enrolando, mas é importante falar. Tá nas minhas redes sociais, tá? É um estímulo, inclusive, para você me seguir nas minhas redes sociais, Instagram ou Twitter. Eu postei lá, a Marília fez uma arte bonitinha das aulas de História do Brasil, História Geral, Filosofia, Sociologia, História da Arte. Então lá vocês conseguem ver os dias exatos de as matérias, os assuntos exatos das aulas, tá? E já não tem conversa. Vambora, então. Seguinte, vamos falar de Roma. Lembra, direto ao ponto, a história de Roma é dividida em três fases, que a gente costuma dividir então. Monarquia. Vai desde a formação de Roma, quando Roma era só uma cidade, mas era uma monarquia formada lá pelos povos latinos e pelos etruscos. Depois a gente vai ter os sabinos, que vai de 553 a.C. a 509 a.C. Depois a gente passa pelo período de maior expansão de Roma. Os próximos períodos são os mais importantes e mais cobrados, inclusive, que é a República, 509 a.C. a 27 a.C., e depois o Império, 27 a 476 já depois de Cristo. E aí a gente tem a decadência. Um dos assuntos que é bastante cobrado, algumas questões que são bastante cobradas no Enem, é conceito de cidadania, que pode até pegar interdisciplinaridade com sociologia, tá? Porque a gente viu já na última aula o conceito de cidadania na Grécia, segundo a concepção aristotélica, de Atenas especificamente, que o conceito de cidadão é o nascido criado em Atenas, homem que participa da política. A concepção grega é participação política. Em Roma, a gente modifica esse conceito de cidadania, tá? Não é necessariamente aquele que participa da política, porque não é todo mundo que vai participar da política. Mas em Roma a gente tem ainda uma estratificação social, uma divisão de sociedade baseada em classes sociais, estratificação social. É importante saber isso, que nós temos patrícios, são os ricos, simples, não tem mais o que fazer. Possuidores de grandes propriedades que em um determinado momento, até a República, eram eles que comandavam a política romana. E os plebeus, que são os pobres, né? A plebe, que ao longo da história passou, principalmente quando a gente tem o advento da República, a gente vai falar isso daqui a pouco, os plebeus passam a ter maior direitos políticos e jurídicos também em Roma. Então, olha lá, o conceito de cidadania em Roma não se resume à participação política. Não é por participação. A gente está falando aqui no geral. Mas a assistência jurídica do Estado. Você é um cidadão para Roma, não porque você participa da política, porque você é considerado. Inicialmente eram só aqueles nascidos em Roma, depois se tornam aqueles. Depois Júlio César vai fazer isso, né? Durante a República, que aqueles que são dominados, povos dominados por Roma, mas aceitam pagar os impostos, seguir as regras, as leis romanas, são considerados cidadãos. Aí passam a ter assistência jurídica. Então, ó. E por isso, filhos de pais romanos eram considerados. Opa, não, cidadãos. Independente da classe social, independente se eram patrícios ou plebeus. Porém, aqui é um ponto importante que o Enem adora. A ausência de leis escritas. No começo, Roma não tinha lei escrita, era tudo no falado. Tá? Era verbal. Por longo período, principalmente quando se trata da monarquia, os patrícios eram beneficiados. Eles tinham, assim, por exemplo, eles não precisavam roubar.
Dando um exemplo para vocês, porque eles eram ricos. Então, por exemplo, o pobre, quando roubava, ó, o plebeu se ferrava. Ele falou, mas tá escrito isso onde? Não, você roubou. O patrício não precisava passar por isso. Tá bom? Então esse é um ponto. Tô tomando café aqui, tá? Eu sempre começo a aulinha no cafezinho. Depois eu vou pra água. Então, ponto aí pra gente. Agora, vamos falar agora, entrar no ponto da política. Sabendo disso, desde o início, a instituição mais duradoura de Roma é o Senado. Ela entrou em queda, tá? Entrou em crise durante o Império, mas ela durou até ali. O Senado são os legisladores de Roma. Durante a monarquia, eles já existiam, eram eles que indicavam o rei. A monarquia não era hereditária, tá? E tinha que ser patrício para ser senador. Então, ó, formado por patrícios com poder de legislar sobre Roma. Durante a República há um equilíbrio de forças que vai surgir uma outra. Existem algumas outras assembleias que discutem outras questões, não necessariamente sobre legislação em Roma, mas tipo assim, a Assembleia das Centúrias, que fala sobre guerra, entre outras coisas. Mas o Senado é o que administra Roma, é isso que eu quero que vocês entendam, e é formado por patrícios. Isso ao longo da história, tá? É patrício até acabar o Senado. Surgirão outras assembleias formadas por plebeus. E aqui um outro ponto importante. O modo de produção de Roma é o escravista. Roma escravizava pessoas que eram consideradas a principal mão de obra para tudo quanto é serviço na sociedade. Então, escravizados eram. Detalhe: aqui acho que é importante destacar a escravização em Roma e na Grécia também, em Atenas, não tem necessariamente o componente étnico envolvido. Em Roma, o que você tem são outros componentes. Os escravizados são dívidas, assim como a gente viu lá em Atenas, depois parou, né? Aqui também a gente vai ter uma queda disso, e principalmente capturados por guerras. Durante a monarquia, o número de escravizados era pequeno, porque na monarquia Roma era pequena, era só a cidade. É uma vila, monarquia, mas tudo bem. Rica já, mas na república, quando você tem expansão das fronteiras romanas, eles fazem guerras, aí você tem uma captura maior de pessoas para serem escravizadas. E aí sim você pode falar de modo de produção escravista no geral. Tá bom? Então esse é o ponto. Então, assim, capturou, vai ser escravizado se resistiu. Soldados de uma outra sociedade, por exemplo. Tá bom? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a escravização, para diferenciar bem, para vocês entenderem bem essa diferenciação de escravização, por exemplo, no Brasil colonial, na América Portuguesa e América Espanhola, que tinha um componente étnico fundamental, que era um componente étnico primordial para a escravização. Tá bom? Vamos lá, eu tomei com o nariz entupido aí, vamos lá. E aí a gente chega na República, o Senado passa, o Senado proclama a República Romana, porque passa a se opor à centralização dos reis. Você tem problemas lá, a gente não precisa entrar nesse assunto aqui necessariamente, mas o último rei, que era Tarquínio, o soberbo, que era um etrusco, ele queria governar acima do Senado, então o Senado o derrubou e proclamou a República. Aqui é, talvez, em Roma, o tipo de questão, o assunto de Roma mais cobrado do Enem, ou pelo menos um dos mais, que é o conceito de República Romana. Aqui a gente tem, lá na Grécia, cada sociedade dá uma contribuição, né, para a história. Na Grécia a gente vai ter o conceito de democracia importante, os conceitos filosóficos importantes para a história, o conceito de propriedade privada, lembra dos genos, as sociedades gentílicas, os genos, né? Roma, a gente tem o conceito sendo explorado de república. Ah, não tinha república antes? Tinha, na Grécia tinha repúblicas. Mas aqui é que o negócio, que a gente tem um grande modelo. República significa coisa pública. Quer dizer que aumentou. Roma não é mais aquela vilazinha. Então é uma forma de governo baseada no interesse comum em torno do povo. Continua tendo centralização, continua tendo essa divisão de classes, o Senado continua em muitos casos. Mas a população cresceu tanto que você não pode simplesmente
tocar o F para essa população. Você precisa fazer obra pública, você precisa considerar esse povo. Porque senão você tá lascado. Como diria Gil do Vigor, o Brasil tá lascado. É que ele falaria assim, Roma tá lascada, entendeu? Basculho. Vambora. Café, acabou. Então, como eu falei para vocês, Roma cresce, aumenta o número de cidadãos que vão chegando em Roma, que vão começando a migrar. Roma, a cidade mesmo romana cresce, são conquistadas províncias. Então, você tem maior crescimento territorial pelas legiões romanas. A escravização cresce, certo? Um dos pontos que é fundamental, tem um vídeo recente no canal que eu falo sobre isso, são as chamadas guerras púnicas, tá? O que são as guerras púnicas que acontecem lá durante a República? Entre 264 a.C. a 146 a.C. É a conquista de Roma, as legiões, os soldados romanos, em relação a Cartago. Cartago era uma cidade-estado de origem fenícia. Os fenícios, só para constar, que tem vídeo no canal também, os fenícios talvez fossem um dos maiores navegantes e comerciantes do mundo antigo. Eles tinham um domínio muito importante das rotas comerciais do Mar Mediterrâneo. E você sabe que o Mar Mediterrâneo é o centro das trocas comerciais antigas. Por isso que a sociedade se desenvolve em torno. Mesopotâmia, Egito, Grécia, o Império Persa, entendeu? Roma. Os fenícios eram os caras que faziam boa parte dessas rotas comerciais. Então, quando Roma chega lá e tá... Cartago está no norte da África, às margens do Mediterrâneo. Quando Roma chega lá e conquista, ela assume as rotas comerciais dos fenícios, assume as rotas comerciais da cidade de Cartago, certo? Então, por que é importante? Derrota lá, por exemplo, o Aníbal, né, que era o general de Cartago. E aí eles conseguem ter esse domínio para expandir as fronteiras peninsulares romanas. Então já guarda isso que é importante, a importância da cidade de Cartago. Assim como você tem vários outros momentos também, as guerras, né? Territorialmente você começa a abrir território na Europa. Mas e durante o Mar Mediterrâneo? Isso é fundamental para Roma, por exemplo, conquistar a Grécia, tirar do poder helenístico. É fundamental para chegar no Egito, é fundamental, tá bom? Então está crescendo. Esse é o conceito de república. Começa a crescer, o Estado precisa se preocupar mais com obras públicas, precisa se preocupar. A população cresceu, a gente precisa também falar, ó, precisa ter serviço para todo mundo, assistência jurídica para todo mundo, tal. E a plebe? A plebe não se sente ainda, tá, valorizada, porque os plebeus, tudo bem, está crescendo, mas só está vindo de cima para baixo. É só assim, ó, o poder... As decisões vêm do Senado para o povo. E a plebe é maior. A plebe tem poder, assim, pode ter o poder. É aí que, através de tanta reivindicação, lembra? Um processo de contradição, de luta de classes na história. Olha a luta de classes aí. É formado em 495, gente, lá no início da República, o tribuno da plebe. O que é o tribuno da plebe? É um cargo de uma pessoa... Mas essa pessoa vai ser escolhida por uma assembleia, tá? Chamada de Assembleia da Plebe, que vai representar os interesses dos plebeus rente ao poder, para fazer frente, inclusive, ao Senado. Então tá aqui, ó, primeiro cargo acessível dos plebeus, tá? Com o direito de convocação da Assembleia da Plebe, fazer novas leis e equilibrar o poder com o Senado. O Senado gostava disso? Lógico que não. A história nada mais é do que a história da luta de classes. História do ser humano. O ser humano faz luta de classe. Está dividido em classe social, as classes não se conciliam. Então, ó, o povo, eu quero participar. Eu quero ter leis que me protejam mais do que vocês têm. E aí, dessa relação contraditória e transformadora, guardem isso,
surge a Lei das 12 Tábuas. São realmente 12 tábuas, cada tábua com uma lei, tá? Que são leis escritas, importante destacar, porque está escrito, não há interpretação fora disso. Você pode interpretar dentro da inscrição, mas você reduz, por exemplo, a maldade. Reduz a maldade. Substitui as antigas leis monárquicas, que muitas eram orais. Falei verbal agora, porque são orais. Falou, o Senado falou, acabou. E aí, quem não? O Senado decidiu. Que estabeleciam, atenção, pode cair no seu Enem, igualdade jurídica de tratamento. Puxar aqui, ó. O Enem adora isso. Lembra quando caiu uma questão sobre Mesopotâmia falando do Código de Hammurabi? Ele adora falar assim, para que essa lei serve? Traz uma igualdade jurídica aqui, nesse caso, a lei das 12 tábuas de tratamento entre as classes sociais. Então, ó, você aborda sobre os assuntos da lei das 12 tábuas: tutela, sucessão, delito, quais são como que vai ser punido, direitos públicos e sagrados, propriedade, entre outros. Então, por exemplo, você tem, dá um exemplo assim da lei das 12 tábuas. Quando você tem uma árvore e o fruto dessa árvore cai no terreno do vizinho, na propriedade privada do vizinho. Você discute lá nessa lei de quem que é o fruto. Se pertence ao dono da árvore, que é o que a árvore está plantada no terreno X, ou esse fruto se caiu na outra, não tinha nada, cai no terreno Y. Compreenderam? Então, você tem essas questões que são importantes. Detalhe, a lei das 12 tábuas, também para constar aqui, ela tem importância de formação jurídica até os dias atuais, sobre direito romano. Por isso, quando falo no direito, falo direito romano. Eu vou dar um exemplo assim, bem mais para frente, para vocês verem. Quando você chega lá na história do Brasil, em 1750, que é assinado lá o Tratado de Madrid, né, que o Brasil ele passa, né, você lembra disso? Vou fazer até aqui. Antes era o Tratado de Tordesilhas, aí depois o Brasil ganhou um formato um pouco maior. Mapa tosco, eu sei. Era baseado na lei romana, na lei das 12 tábuas, num tipo num direito, num princípio da lei romana chamado de iuti possidetis, que é o seguinte: aquele que explora a terra tem o direito a colonizá-la. O Brasil explorava terras para cá, Portugal, né? Explorava por causa das drogas do sertão. Então é ele que explora, é ele que faz render essa terra. Então, ponto para o Brasil, ponto para Portugal. Então aumenta o território brasileiro. Então você tem essas questões, tá? Só para vocês entenderem. E essa lei, ela puxa várias outras leis que garantem direitos, tá? Que garantem direitos aos plebeus. Então, por exemplo, a gente tem uma questão aqui, que não é da lei das 12 tábuas, mas vem depois e vem garantindo, que é a lei canuleia. O que é a lei canuleia? É a permissão de casamento entre patrícios e plebeus, que antes você não poderia ter. Se um patrício se engraçasse com um plebeu, eles nada poderiam fazer. A lei canuleia fala, ó, não é igualdade jurídica, não é igualdade pessoal, não é igualdade de tratamento. Agora pode. Tá bom? Então tá aí a importância da lei das 12 tábuas para você. Esse quadrinho aqui que a gente fez aqui é de suma importância. Vambora. E aí a gente chega no terceiro momento, que é o Império. Falei para vocês que é direto ao ponto. A República cresceu tanto, mas cresceu tanto que fugiu boa parte do controle dos romanos. Então, em determinado momento, no final da República, os senadores proclamaram os triunviratos, que seriam poder entre 3 homens, né? Colocava-se a cada parte de Roma, do vasta imensidão dos domínios romanos republicanos serão governados, administrados por um homem. Então aí o primeiro triunvirato a gente vai ter lá o Júlio César. Mas nesses 2 triunviratos, os próprios triúnveros, que são os administradores, eles entraram em conflitos de interesse. E eles se mataram. Né? Em determinado momento sobrou só Júlio César, e o Senado colocou Júlio César como o ditador perpétuo do povo, né? O governante perpétuo do povo romano, né?
E o Júlio César deu, assim, aumentou os direitos, assim, dos plebeus. O Júlio César concedeu cidadania aos povos conquistados, falou, agora vocês são cidadãos, vocês também, todas essas leis que a gente está falando vale para vocês também. E aí ele foi morto, inclusive. O Senado falou, não, você está dando um palco aí pro povo. Foi morto no Senado, né, as apunhaladas. Aí depois a gente teve o segundo triunvirato e sobrou lá o Otávio Augusto, né? Sobrou também, fez guerras com os outros triunviros, de domínio territorial, Egito, enfim. E aí, o Senado apoia uma centralização de poder nas mãos de um cara só. Aí sobrou lá o Augusto, falou assim: agora então você é Otávio Augusto, o divino. Você é o primeiro imperador de Roma. Sabe, fugiu do controle, era muita gente, era muito cidadão para controlar. Aí falou assim: a gente precisa centralizar o poder e para administrar. Essa é a função do império. Administrar essa porção gigantesca do nosso território. E aí o império é proclamado, tá? Lá no 27 a.C. O primeiro imperador, como eu falei para vocês, Augusto, o Divino, certo? Ele vai lançar aqui duas políticas importantes aqui pra gente, tá? Que serão a Pax Romana e a política do pão e circo, né? Na verdade, as duas já estão aqui. Deixa eu apagar isso aqui. A Pax Romana e a política do pão e circo. O que é isso? Pax Romana cresceu demais durante a República, gastos excessivos de Roma, vamos regular o nosso crescimento territorial. Então, durante o Império, assim, proporcionalmente, durante a República é que se cresce mais. Durante o Império, tenta-se administrar as regiões. Então, você reduz a expansão. Reduz assim, modera a expansão, tá? Os outros povos que eram dominados, eles começavam a ter estratégias de derrotar os romanos, estava muito difícil. Você tinha muitos gastos com guerra. Então, ó, Pax Romana significa paz romana. E a política do pão e circo. Lembra que os plebeus estavam muito grandes? Você precisa controlar essa plebe, porque senão tem revolta. Então são chamados anfiteatros, os coliseus, onde eram abertos aos plebeus para eles irem lá assistir os espetáculos romanos. Então, você tinha essa chamada política que muitos vão falar, existe até hoje, né? Tem até hoje, é isso aí. Esse crescimento que a gente viu lá durante a República resultou, inclusive, no crescimento do cristianismo, nos arredores de Roma. Durante nas regiões, por exemplo, que eram dominadas pelos romanos. Opa, é aqui que surge o cristianismo primitivo. Olha só o período que a gente está. A República, o Império, começa no 27 AC. Você já sacou? Você já sacou que a gente está falando aqui, ó, de uma região, a gente já está contemporânea a Jesus. O cristianismo começa a crescer nos próximos séculos. O cristianismo ele cresce sobretudo entre os plebeus, os povos conquistados pelos romanos, por conta dos conceitos de solidariedade. E Roma era o quê? Roma era pagã, era politeísta, tinham vários deuses e não aceitavam esse cristianismo. O cristianismo foi crescendo. Foi crescendo. Chegou em Roma, capital. E era tudo, já caiu isso no Enem. A gente vai fazer questão. Era todas escondidas, não podia. Mas foi crescendo. De repente, os imperadores romanos olham ao seu redor e fogem do controle e falam assim: ó, tem muito mais cristão dentro da vasta imensidão do Império Romano, que pega de Ásia, norte de África, Europa, do que pagão. Como é que a gente faz? Culturalmente, isso vai entrando dentro do Império Romano. E entrando dentro do Império Romano, chega nos próprios imperadores que começam a ser influenciados por isso. Então, o Édito de Milão, os cristãos, gente, antes eles eram colocados nos coliseus para serem devorados. Eles faziam parte da política do pão e circo para serem devorados pelos leões. Mas aí o número de cristãos começou a crescer. Aí a gente tem o Édito de Milão, que é uma lei romana de 313. Olha só onde que a gente foi chegar. O imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo. É o primeiro imperador que falou assim: estou me convertendo ao cristianismo.
sou mais pagão, não. Só que ele determina que o império seja neutro em relação ao credo religioso. Ó, para de perseguir cristão, porque agora a gente é neutro. Os cristãos podem existir junto com os pagãos. Só que vai ter briga, vai ter guerra, vai ter violência, tá? Continua tendo. Em 380, o Édito de Tessalônia. Mais um Édito, agora num outro imperador, o imperador Teodósio, ele torna o império oficialmente cristão. Agora o que não pode é ser pagão. Agora são os pagãos que serão perseguidos se forem encontrados. Por isso que a gente fala Igreja Romana, porque foi o Império Romano que se converteu ao cristianismo, certo? E os cristãos agora estão no Estado. Eles eram a maioria entre os plebeus, foram crescendo, se tornaram parte do Estado agora. A igreja agora é romana, certo? Mas, em 395, depois de Cristo, o imperador Diocleciano, ele divide o império entre Ocidente e Oriente. Daqui a pouco eu mostro um mapinha para vocês. O Ocidente, com capital em Roma, estava muito grande, era uma forma de administração. Estavam acontecendo já em Roma as chamadas invasões germânicas. Aqueles povos que antes Roma fazia guerra, ia dominá-los. Esses povos estavam crescendo também e começavam, já que Roma teve a Pax Romana, falou assim, a gente não consegue mais fazer guerra, não é que não consegue, a gente precisa administrar melhor e gastar menos. Essa Pax Romana ela vai durante o Império todo. Os povos germânicos que não foram romanizados, o que significa isso? Que não foram dominados ainda, que Roma teve dificuldade, que ficavam na outra margem do rio Reno, por exemplo, na Germânia, são vários povos, são várias etnias, eles começaram a ir para Roma. É o que a gente vai chamar de invasões germânicas, que os romanos chamavam de, atenção para o termo, invasões bárbaras. Esse termo é pejorativo. Por que é o bárbaro? Bárbaras. Bárbara é o outro. É o que o romano definia como aquele que não é de sua cultura, portanto, o inferiorizado. Os romanos falam isso, não são cristãos, não são romanos, tal. Não foram romanizados, são o outro, os bárbaros. Tá bom? Mas também, professor, mas eu me chamo Bárbara. Então quer dizer que o meu significado da minha palavra é inferior? Não, é porque os bárbaros traziam consigo também especiarias, coisas de luxo, né? Os bárbaros, né? Nesse sentido também. Então é um luxo, né? Vai por uma outra questão. Pelo menos eu penso, né? Olha lá. Então você teve essas invasões germânicas ligadas aí à Pax Romana, reduziu, certo? Então você tem povos como visigodos, ostrogodos, francos, suevos, tá? Esse conceito de bárbaro ele é utilizado também, foi utilizado pelos egípcios para tratar com invasões dos Ixos, por exemplo. Foi utilizado muito pelos europeus aqui na América, tratando das comunidades, das populações indígenas, né? Os povos originários como bárbaros, aí no sentido bem pejorativo mesmo, de inferiorização das pessoas. Mas esses povos, eles viam que Roma era uma cidade extremamente organizada, você tinha os reinos, né, os reinos germânicos e tal. Eles viam que Roma era bem organizada e começaram a falar, vamos chegar lá em Roma, vamos viver essa vida de Roma. Tá? E a nossa região, por exemplo, está tendo uma seca, está tendo estiagem, vamos lá para Roma. Roma é uma cidade estruturada, ou as localizações romanas são estruturadas. E começaram a ir para Roma em busca de trabalho. Então a gente fala que existiram duas levas de invasões germânicas. As primeiras são pacíficas no sentido de chegar em Roma em busca de cargos públicos, trabalho, terras, certo? E começaram a entrar dentro das próprias legiões romanas, dos exércitos romanos, passaram a se sentir romanos ao longo do tempo. Ao passo que você tem imperadores romanos que já eram de origem germânica durante o Império. Então é um processo que é lento. A gente está falando aqui de 3, 4 séculos, tá? Não é assim, foram lá, chegou, acabou. É porque falando assim parece que chegou e acabou. Não. As últimas já são com povos que já não aceitavam isso. Então a gente tem, por exemplo, os hunos, né? De Átila, o Huno. Esse sim faz guerras contra os romanos e faziam guerra, inclusive, contra os outros germânicos que faziam parte do exército romano, tá? Então, assim, Roma ficou muito
ampla, plural. Isso que eu quero que vocês entendam. Essas invasões tornam Roma plural e faz as características iniciais lá atrás se perderem no sentido de não são mais daquele jeito. Roma agora é muito amplo, muito maior. Inclusive, isso faz com que Roma fuja do controle mesmo de uma centralização política do imperador. Teve um momento em Roma que você teve 4 imperadores, inclusive, ao mesmo tempo. A tetrarquia, tal, a gente não colocou aqui, mas, por exemplo, você tinha cargos, 2 imperadores que eram chamados de Augustos, que são divinos, e 2 imperadores que eram considerados assim júniors, né, que são Césares. O César vem de uma patente, de um conceito, tá? Não é um nome, César. Então você tinha 2 Césares e 2 Augustos. Aí depois parou, ficou um só de novo. Aí depois ficou 2. Ah, vai ser um imperador em Constantinopla, que é a capital do Império Romano do Oriente, depois da divisão, e um em Roma. Mas os povos germânicos começaram a chegar, e aí se perdeu. Você começa a ter guerras entre os romanos contra depois os outros povos germânicos, principalmente os povos nômades que depois tentavam se sedentarizar, que são os hunos, que eram fortes, andavam a cavalo, conheciam muito bem de estratégia. Para vocês terem noção, outros impérios ao longo da história tiveram muito trabalho com os hunos. Por exemplo, os chineses, o Império Chinês teve trabalho com os hunos, chegaram em Roma. Sabe, vou dar um exemplo. Sabe quem é inspirado nos hunos? Você que gosta de Game of Thrones, sabe? Os Dothraki, sabe? Os Dothraki que chamam, né? Que andavam a cavalo. Então, eles são inspirados, por exemplo, nos hunos, que andavam muito a cavalo e cavalgando e devastando, eram grandes tropas gigantescas. E aí você tem a queda do Império Romano do Ocidente. A ideia de se levar o Império Romano para o Oriente, de ter uma sede, é uma forma, inclusive, de se proteger dessas invasões, de tentar manter características mais próximas de Roma. Enquanto o Ocidente cai, é como se fosse uma barreira, o Oriente se mantém e vai entrar na Idade Média. Claro que muda características, né? Mas eles consideravam a continuidade do Império Romano do Oriente, Constantinopla, tá bom? Então, a queda do Império se dá em 476, do Ocidente, quando Odoacro, certo? Que era um soldado romano, de origem germânica. Depois, o último imperador, Rômulo Augusto, que também era de origem germânica. Aqui você já não está mais falando lá dos latinos, dos etruscos, dos sabinos, principalmente dos latinos. Já é raro, mais raro. Motivos da queda do Império Romano do Ocidente. São só as invasões germânicas? Não, eu diria a vocês que as invasões germânicas elas são o resultado de má administração de Roma, do ponto de vista deles. Má administração, invasões germânicas, falta de controle do vasto império, corrupção. Vários imperadores, inclusive, foram mortos. A gente não colocou aqui, porque senão é muito imperador ao longo de séculos. Foram mortos pela própria guarda. O imperador, por exemplo, ele tinha que ser aceito pela guarda pessoal dele. Chamava guarda pretoriana. São soldados que tiveram grandes conquistas de Roma. Eles entravam de alta patente, eles passavam a proteger o imperador. Naquele filme Gladiador, né? Vai ter o segundo agora, mas no primeiro, que tem lá uns soldados que usam farda negra. Tá? Inclusive, olha a conexão que a gente faz. Sabe, no fascismo italiano, a partir da década de 20, vocês não sabem, por exemplo, as guardas que defendiam Mussolini lá no começo, que eram chamadas de camisas negras, era uma alusão às guardas do imperador. Lá atrás. Olha só como é que a história é cabulosa. Entenderam? Então você teve muita corrupção. Vários imperadores foram mortos pela própria guarda pretoriana, que não aceitavam aquele imperador, né? Então você teve má administração. E aí, Roma cai. Não é mais império. Agora você começa a ter vários reinos sendo formados fragmentados. Tá bom? Demos a explicação. Eu sei que demora mais, porque Roma, como é que você vai falar de Roma rapidão, né? Mas enfim, foi mais rápido. Aqui é uma divisão, a gente vai entrar em questões. Uma divisão muito explicativa para vocês, o que é Império Romano do Ocidente, sede em Roma, que está mais ou menos aqui nessa região, e o Império Romano do Oriente, sede em Constantinopla, que está mais ou menos aqui nessa região aqui. Tá bom? Vamos lá.
Enem 2020, Roma é bastante cobrado, tá? Assim, é médio para mais, tá? Vamos lá então, 2020. Com efeito até a destruição de Cartago, falamos de Cartago hoje, o povo e o Senado romano governaram a república em harmonia, mais ou menos, né? E sem paixão. E havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais as propriedades, a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. O acontecimento histórico mencionado no texto de Salústio, datado de 1 a.C., manteve correspondência com o processo de que, prestem bem atenção, vamos entender aqui as palavras-chave aqui. Entre o cidadão, luta por glória e dominação. O medo do inimigo. Quem que é o inimigo? Mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. A gente está no século I a.C. Então pega, maior parte do século I a.C. pega república. E aqui fala, tá? E a Cartago faz a relação com Cartago. O que era Cartago que eu falei para vocês? Qual que é a importância de Cartago para Roma? O acontecimento histórico mencionado tal manteve correspondência com o processo de demarcação de terras públicas. Alguém demarcou terra pública, não é sobre terra pública. Então vou matar aqui. Mas vamos ver as outras, aí eu falo a resposta. B. Imposição da escravidão por dívidas. C. Restrição da cidadania por parentesco. Então, por parente não pode ter, restringe por parentesco. D. Restauração de instituições ancestrais. Tipo assim, instituições ancestrais são restaurar instituições antigas lá de Roma, tipo o Senado. Mas eu já vou matar essa e eu explico por quê. Porque o Senado continuou a existir. Então você não está restaurando o que já continuou a existir, o que não acabou. E é expansão das fronteiras extrapeninsulares. Qual que é a relação de Cartago que eu falei para vocês hoje, gente? O medo do inimigo, a gente vai lá conquistar. A alternativa tem dúvida disso. É a expansão das fronteiras extrapeninsulares. Guardou Cartago. Pessoal, eu quero saber de Cartago. Abriu caminho para Roma expandir. Um determinado momento estava tranquilo. Aí começou lá em Cartago, vamos embora. Cartago foi antes disso até, mas é que está falando assim que Cartago abriu espaço para Roma expandir. E eles tinham inimigos. Inimigos são os povos que não são romanos. Então a alternativa tá bom? O texto não fala sobre escravidão por dívidas, nem cidadania por parentesco. Não tem conceito de cidadania por parentesco. Parente é cidadão. Não é isso que está falando. Então a alternativa Deixa aí nos comentários se vocês acertaram ou erraram. 2. Então nós temos aqui o Enem 2020 pra gente. Vamos lá. Ao abrigo do teto, sua jornada de fé, uma questão sobre o cristianismo. Fiquem de olho. Começava na sala de jantar, na pequena célula cristã. Essa questão é muito famosa, né? Dividia-se a refeição e durante elas os crentes conversavam, rezavam e liam cartas de correligionários residentes em locais diferentes no Império Romano. Então tá no Império Romano. Então, o cristianismo surge durante o período do Império, né? Vamos lá. Século II da era cristã. Então a gente está no século II depois de Cristo já. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigava. Século II. Um motivo que explica a ambientação da prática descrita no texto encontra-se no que, pequeno célula cristã. Parece que é escondido, né? Vou ajudar vocês. Século II. Aí você fala assim, mas quando que Roma para de perseguir os cristãos? No século IV, em 330 DC, no Edito de Milão. Então a gente já sabe que aqui no século II, ser cristão é proibido. Encontra-se no quê? A
na regra judaica que pregava a superioridade espiritual dos cultos nas sinagogas. B. No moralismo da legislação que dificultava as reuniões abertas da juventude livre. C. Adesão do patriciado, são os patrícios, né? Que subvertiu o conceito original dos valores estrangeiros. D. Decisão política que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente. E E. Violência senhorial, que impunha a desestruturação forçada das famílias escravas. Não é difícil. A alternativa correta é D. Havia uma decisão política porque Roma era político, não era cristã e perseguir era proibido ser cristão. Só parou de perseguir cristãos em 330. Em 380 se converteu. O Edito de Tessalônia 380. Censurava as manifestações públicas da doutrina, por isso que era feita em uma célula cristã pequena, acomodada. Eles tinham relações com outras distantes, mas era tudo na escondida, era tudo na miúda. Então, a alternativa D, tá? Então, assim, acho que a gente nem precisa ir nas outras. Não é sobre judaísmo, é sobre cristianismo. Não é sobre... não era que juventude livre, por quê? Aqui o problema está sendo a juventude livre. A juventude livre em relação ao quê? É uma questão cristã, de credo, é uma questão de doutrina religiosa dissidente em relação ao quê? Ao paganismo romano. Não é sobre o patriciado. O cristianismo surgiu entre os plebeus, não entre os patrícios, né? E veio a lei que impunha desestruturação forçada. Não é sobre violência sobre família de escravizados. Era uma doutrina dissidente. Então, alternativa B. Vamos lá, gente. Enem 2016. Estou gostando de fazer essas questões. Vamos lá. Os escravos tornam-se propriedade nossa, seja em virtude de lei civil, escravo, escravizado é propriedade, seja da lei comum dos povos em virtude da lei civil. Se qualquer pessoa, desculpem, de mais de 20 anos permitir a venda de si própria com a finalidade de lucrar, conservando uma parte do preço da compra, em virtude da lei comum dos povos, são nossos escravos aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são filhos de nossos escravos. Então você tem aqui abordando, aqui nós temos aqui um texto do Ciro Flamarião Cardoso, abordando, falando que em dois momentos, o escravizado que se vende, pessoa que se vende como escravizada para poder lucrar a um determinado momento, assim, sabe, para poder ter um dinheiro, assim, uma temporária, né, para guardar um dinheiro, ou aquele que é feito por guerras, certo? A obra Institutas, do jurista Aelius Marcianus, século III d.C., então a gente está no Império, instrui sobre a escravidão na Roma Antiga, No direito e na sociedade romana desse período, os escravos compunham uma o quê? O que os escravos eram no direito e na sociedade romana do período? Mão de obra especializada, protegida pela lei, força de trabalho sem a presença de ex-cidadãos, categoria de trabalhadores oriundos dos mesmos povos, condição legal independente da origem étnica do indivíduo e comunidade criada a partir do estabelecimento das leis escritas. Alternativa correta, D também. É uma condição legal que era permitida em Roma desde a monarquia, mas passando grande parte pela República e chegando no Império, é uma condição legal. Você poderia se vender como escravizado para poder, eu vou me escravizar para você por 3 anos, porque você vai me dar um dinheiro, então você vai me dar um dinheiro que eu estou me vendendo a você, quando eu for liberto, eu vou ter esse dinheiro. Ou escravizar por guerras. Eu tenho uma dívida com você, eu me escravizo, minha dívida está paga. Ou por guerras, quando se domina uma outra sociedade que não quer, que resistiu. Então, sabendo disso, era uma condição legal e é independente, lembra que eu falei isso hoje, da origem étnica.
é diferente da escravização do que os europeus fizeram no Brasil, aqui no Brasil, que tinha um componente étnico com povos indígenas e com africanos. Aqui no Brasil, na história da América portuguesa, espanhola, inglesa, se o sujeito era negro, se a pessoa era negra, isso já era o motivo da escravização, que já o tratavam como inferior por isso. Aqui vocês estão vendo que é diferente. Você tinha escravizados que eram brancos, negros, né? É diferente. Então, alternativa D. As outras falam assim, a mão de obra não era especializada, né, gente? Eram escravizados que trabalhavam e faziam de tudo. Tinham aqueles que, por exemplo, eram até escravizados, eram professores, tutores, tal, mas enfim. Força de trabalho sem, como assim, sem a presença? Lógico que sem a presença de esse, a partir do momento que ele se torna escravizado, ele deixa de ser um cidadão. Então tem a presença de um ex-cidadão que é o próprio escravizado. Tá bom? Categoria de trabalhadores oriundos não eram de vários povos da imensidão, da vastidão da República e depois do Império Romano. E aí, comunidade criada a partir do estabelecimento de leis escritas. A escravização já existia antes das leis escritas. Lá na monarquia romana já existia. Tá bom? Então, alternativa D. Olha o Enem. Tá vendo como é que cobra? Viu? Olha só. Tudo aqui que a gente tá fazendo é de Enem. E são os temas que a gente falou. Né? Lei das 12 tábuas. Demos um foco aqui. Falei para vocês. A lei das 12 tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o código permitiu, em última análise, matar o devedor. Na última análise, a lei das 12 tábuas falou, não pagou, deu tantas chances, mata o devedor. Ou vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre, do rio. Isto é, fora do território de Roma. O Tibre é um rio que dividia, passava em Roma, certo? Não é Tigre, é Tibre. Tigre é na Mesopotâmia. Foi dominada por Roma também, né? Mas, a lei das 12 tábuas estava por escrito, que, no caso de dívida, lá em última instância, mata ou vende como escravizado. Ciro Flamarion Cardoso, Trabalho Compulsório na Antiguidade. Livro muito bom, inclusive, li muito durante a faculdade. A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus, lembra da importância de ter uma lei escrita, modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio, exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores, conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios, ampliassem a participação política nos cargos políticos públicos, e reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Tem um distrator importante aqui. Vamos lá. Vamos fazer a eliminação nessa aqui? Eles não modificaram a estrutura agrária assentada no latifúndio. O latifúndio continuou. Não acabou. É importante destacar isso, porque contribui com a nossa aula aqui. A lei das 12 tábuas, o tribuno da plebe, que era um cargo, a Assembleia dos Plebeus, não acabou com a divisão de classes sociais em Roma. Não acabou, mas dava mais direitos aos plebeus. Tá? Então não pode ser essa, porque ela não aumentou, não modificou a estrutura agrária. Vamos eliminar a B, porque fala assim, exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores. Isso, na verdade, já era algo que existia antes, a lei escrita veio e trouxe isso, certo? Veio e trouxe isso, mas na verdade os plebeus pouco tinham escravizados, porque eles eram, os patrícios tinham escravizados. E os plebeus eram os que deviam. Eles eram pobres. Não acabou o processo de luta de classes em Roma. Não acabaram as classes sociais em Roma. Guardem isso. C, vamos eliminar. Conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios. Não é a lei das 12 tábuas que faz isso, a gente colocou na nossa aula. É a lei, fala aí pra mim, gente, Canuleia.
Tá bom? Que faz parte, assim, se a gente colocar num todo, faz parte dos direitos e tal, mas não é a lei das 12 tábuas. D. Aqui, agora que entra o grande distrator. Ampliassem a participação política nos cargos políticos públicos. Por que essa está errada? A gente vai falar que a E é a correta. Porque a ampliação de cargos não é feita pela lei das 12 tábuas, e sim pelo tribuno da plebe. Professor, qual que é a diferença? A lei das 12 tábuas é um acúmulo que vem do tribuno da plebe. Ela é uma como é que a gente fala? Consequência da formação do tribuno da plebe, que já é o cargo público político do plebeu romano. Tá? E a lei das 12 tábuas é feita, inclusive, também com o Senado. Tá? Não é só feito pelo tribuno da plebe, mas é que o tribuno da plebe exige. Tá? Então, a lei das 12 tábuas vem como uma consequência já de um cargo público. Não é ela que dá o cargo público aos romanos. Compreenderam? Onde está o erro? Distrator importante aqui. Então sobrou a E, já vou marcar ela aqui para vocês. Então, assim, reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Aí sim, mudança social não é dar cargo público, mas é dar direitos, igualdade de tratamento jurídica entre plebeus e patrícios. Então você tem mudanças sociais com base na lei. Compreenderam? Alternativa é. Questão interessante, cuidado com esse distrator. E para fechar, só Enem 2012, num tempo, esse é mais antigo, num tempo em que o Enem te dava uma imagem e falava assim, que nem Faustão, se vira nos 30. Que 30 nada, que você tinha 3 minutos para fazer isso aqui. Se vira nos 3. Eita, exatamente. Aí você olha pro relógio, né, e fala, eita, nós. Bom, o Enem agora tá sendo coloridinho, né, agora. Espero que as imagens sejam melhores, né. Você tem animais. Ó, elefante. Parece ter uma hiena ali, você tem um puma, não é puma, é um, sei lá o que é, um tigre, um leão. Enfim. É isso. Tá pequenininho, se você não acompanhar, eu leio para vocês. A figura apresentada é de um mosaico produzido por volta do ano 300 depois de Cristo. Então, ou seja, Império Romano, é um mosaico romano. É que a imagem foi muito mal impressa, né? É encontrado na cidade de Lod, atual Estado de Israel. Então nós estamos aqui na onde? Na Ásia Menor, no Oriente Médio. Dominação romana. Nela encontram-se elementos que representam uma característica política dos romanos no período indicado em que? Qual que é a característica política? Cruzadismo, conquista da Terra Santa. Já vão matar, porque as cruzadas são do século XI, gente. Século XII, desculpa. É na Idade Média, não é Roma. Não é Império Romano. Então você já mata isso. Vamos ver as outras, vai. Patriotismo, exaltação da cultura local. Está exaltando a cultura local. Mas com patriotismo. Né? Helenismo, apropriação da estética grega. O que você está vendo de estética grega aqui, gente? O Império Helenístico o Roma acabou com o Império Helenístico. Aqui já não tinha mais helenismo. Você já pode matar. Imperialismo, selvageria dos povos dominados. Aí você fala Império Romano, imperialismo. Não. Sabe por quê? Porque esse imperialismo que está falando aqui, com selvageria dos povos dominados, é século XIX. Já é com estados nacionais, é segunda Revolução Industrial. Não tem nada a ver com Roma. Ah, mas Roma é império por imperar, mas não é o imperialismo do século XIX. Sobrou a E e a B. A E e a B, né? A E, expansionismo, diversidade dos territórios conquistados. É essa, gente. Mostrou a diversidade lá de Lod, atual Estado de Israel, mostrando uma diversidade na fauna. É simples. É uma questão que eu faria, se fosse hoje, acho que o Enem não pode fazer uma questão dela, mas enfim, ela não está errada, tá? Mas é uma questão principalmente por causa da imagem, né? A imagem que é... Enfim, mostra a expansão extrapeninsular romana
a diversidade aí dos povos conquistados. Professor, por que, que não é bem? Por que, que você está falando de patriotismo? Por que, que exalta uma pátria? Que tipo de pátria que você está falando? Que pátria que é isso aqui? O conceito de patriotismo não é uma questão que está lá naquele tempo ainda. Então, não pode ser. A alternativa é. É assim, fechamos a nossa aula de hoje com muito orgulho, muita felicidade. Espero que vocês tenham gostado. Logicamente que essas aulas, quando você pega Roma inteiro, a gente demora mais para fazer, mas é porque a gente fez os exercícios, viram que Roma é cobrado. Então, ó, deixa a sua curtida, seu comentário, ajuda demais no engajamento. Eu vejo tudo aqui e compartilha esse vídeo também para outras pessoas. Lembrando, nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, tem lá tópicos fixados com o nosso cronograma. Então me sigam lá, não deixem de me seguir, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração. Até daqui a pouco tem História do Brasil. Beijo. Fui!